Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Meu Meu Momento com Deus, Deus. o estudo guiado da Palavra de Deus. E hoje estamos aqui, né, Davi? Nesse Num cenário. cenário muito familiar para você, que lhe faz muito bem. Mas eu acredito que todos nós, quando estamos em um ambiente onde nós vemos a grandeza da criação divina, nós sentimos muito mais próximos de Deus. Eu falo isso particularmente por mim. Você sente mais perto de Deus rapaz. quando você está na natureza? O céu é aqui. Exatamente. Então, acredito que esse é um pensamento comum que nós temos. E nós gostaríamos de ter esse momento com Deus nesse local especial, com você também. E neste momento, antes de adentrarmos no estudo de hoje, eu convido você a orar. Ore conosco, Davi. Vamos orar então? Olha esse som maravilhoso do canto dos pássaros. Eles vão se unir em oração junto com a gente nessa ocasião. Senhor Deus, estás nos céus. Como é bom, Pai, estar em meio à natureza, ver a revelação das obras criadas, do teu poder majestoso, Senhor. Isso é muito bom, Pai. Obrigado por ter reservado esse momento contigo. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o teu Espírito, para assim termos as lições reais e adequadas do teu poder. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, o tema de hoje, domingo, vai ser O Senhor nos fez. Lembrando que nós estamos, durante a semana, estudando o tema O Senhor Reina, onde durante todo um trimestre nós estamos meditando no livro de Salmos, estudando de maneira bem aprofundada, tirando aí as lições preciosas, as coisas que estão reservadas pelo Altíssimo para cada um de nós. Então é preciso que eu e você o quê? Estudemos a lição, né? Mas não Todos só os estudemos, dias. pratiquemos também aquilo que Ele requer de nós. Exatamente. Então no dia de hoje, o tema de hoje é O Senhor nos fez. Trouxe aqui dois textos do livro de Salmos, o Salmos 8 e o Salmo 100. Se você não leu, você é convidado a meditar nesses textos, é muito importante. Eu vou pedir para a Andressa aqui comentar o que se passou no Salmo 8, é um texto bem curtinho, e ela vai aqui descrever quais foram os pontos, né, que ela refletiu aí, tirou como importante, que vale a compartilhar num grupo aqui, não é mesmo? Então fala para nós, Andressa. Certo. Resumindo, o Salmos 8, ele fala sobre a grandeza de um Deus criador. E como você pode ver aqui, os céus testificam desse Deus, o mar testifica desse Deus, todas as obras criadas, nós mesmos testificamos da existência desse ser superior que nos criou, mas apenas não nos criou, nos mantém. E esse Salmos 8 aborda realmente esse Deus como nosso Criador. Nós não viemos do acaso, nós não somos seres criados por esse acaso, que não temos propósito, não. Nós fomos planejados, nós fomos queridos. Almejados, era essa a palavra que eu queria falar. Nós fomos almejados por Deus. E por este motivo, nós devemos adorar, que também é um ponto tratado nesses salmos, devemos adorar a esse Deus que nos criou. Muito bom. Pois muito bem, esses foram os pontos do Salmo 8, onde o ponto central é a obra criativa de Deus, né? Onde ele é o autor de todas as coisas. E no Salmo 100, ele traz à memória quem Deus é, que é o Criador de todas as coisas, e por ele ser o Criador de todas as coisas, nós devemos, não como imposição dele, mas em sinal de reconhecimento pelo que ele fez, né? Pelo que ele criou, toda essa beleza natural que a gente pode contemplar e se maravilhar, nós devemos o quê? Louvar. Reconhecer. Eu gostei muito desse salmo, tem até uma musiquinha que a gente gosta muito, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos e louvor. Render-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Olha que texto maravilhoso e poderoso. Muito poderoso. Meus queridos, olha, não tem nem o que dizer, é muito claro. Muitas vezes ao contemplarmos, quando estamos em meio a um ambiente desse, eu acho que, assim, não tem o que dizer, a não ser, de fato, louvar a Deus, porque
as obras que Deus criou, como ele mesmo diz, é muito bom. E reconhecer a soberania dele acima dessa criação. Pois muito bem, a lição trouxe mais alguns pontos interessantes. Um ponto que me chamou bastante a atenção é que você sabe que o povo que não era temente a Deus, eles otorgavam a algumas coisas criadas por Deus como se forem seres divindades, né? Por exemplo, a chuva, em E uma algumas deusa. tradições, né, alguns panteões, eles viam como um deus específico, a terra era outro deus, o sol outro deus, ou seja, as coisas, as obras criadas se que- tornavam deuses. que pra inclusive foi as obras mencionadas no No Salmo Salmo 8, né? A A lua, lua, as estrelas, ou seja, para essas coisas criadas, eles atribuíam Deus. Agora a pergunta é, por quê? Porque eles viam que realmente é uma obra grandiosa. Só que eles deixavam de ver isso que a gente está discutindo hoje. Que existe um Criador acima dessas obras tão grandiosas. E sabe também, André, você sabe qual era também o motivo? Porque infelizmente, por conta, eu creio, do pecado, a gente meio que tem uma necessidade de personificar um Deus. Palpável. Nós queremos um né? Deus palpável. Felizmente. Isso é até uma coisa interessante, porque se a gente olhar nos dias de hoje, não é tão comum mais esse tipo de realidade, de atribuir as obras criadas, as obras naturais, a serem deuses. Mas o que é que tem acontecido? Nós temos nos tornado os próprios deuses. Ou seja, o ser humano está virando os deuses, sendo contemplados por pessoas, adoradas por pessoas, reverenciadas. E isso também cai no mesmo erro do princípio. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. Nós temos que adorar o Criador de todas as coisas. Apesar do Salmo também 8 ter falado, não sei se foi o 8, falou que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos, mas nem por isso nós devemos ter, nesse sentido que você estava falando, essa ideia que nós devemos ser adorados, ser muito reconhecidos. Não, nossa vida deve ser um reflexo de quem nos criou. Então, tudo na nossa vida, a natureza deve revelar a quem? Deve revelar o seu Criador, deve revelar Deus. Na nossa vida também, nós somos criaturas, seres pensantes, e é magnífico se nós formos pensar em nós como seres humanos, esses seres pensantes, é magnífico. Porém, nós também devemos viver nesse mundo, nessa terra, para o quê? Para testificar sobre o nosso Criador. Então, tudo ao nosso redor, inclusive a nossa vida, deve apontar para Ele. Outro ponto interessante que eu estava meditando aqui e lembrando é que Deus mantém todas as obras criadas. Ele mantém, sustenta. Isso fala muito a respeito do caráter dele, porque veja bem, nós temos que entender o contexto e como as coisas se encontram, né? Hoje nós vivemos não no período do Éden, onde tudo era perfeito. Né? Hoje nós vivemos num período pós-pecado, ou seja, a raça humana decidiu, de maneira deliberada, dar as costas para Deus, trair a confiança, ser infiel com o seu Criador, e mesmo após essa infidelidade, essa traição, Deus ainda continua abençoando, mantendo. É verdade. Olha que coisa maravilhosa, né? O que fala a respeito desse Deus criador. E também pegando esse gancho que você falou, que apesar do pecado ele nos mantém, a natureza também revela isso. A gente sabe que hoje não é da forma que Deus criou, mas a gente vê ainda muito do caráter de Deus, da grandiosidade de Deus na natureza após o pecado, manchada, né? Isso me faz lembrar, Andrés, quando fala nesse aspecto que ele mantém todas as coisas, aquele verso, que se eu não me engano está nos evangelhos, que foi o próprio Jesus que citou, onde ele diz, olha as aves do céu, não tecem, não semeiam, nem plantam, mas nem por isso Senhor não passa deixa fome. de dar o sustento deles. Olha as plantas, não tecem, e mesmo assim nem o rei Salomão... Os do campo não se vestiram como Não é? Ou seja, Deus, esse verso demonstra exatamente o cuidado de Deus, mantendo e sustentando todas as coisas. E um outro ponto que a lição chamou a atenção, que Deus, ele escolheu a nação de Israel, ele separou um povo exclusivo para ser o seu povo. E a glória que ele dá para esse povo é vinda diretamente dele. Ou seja, não é porque o povo, como a gente viu na semana passada, sabia lutar, sabia atirar flechas, que vencia assim, não. Todas as posições que foram conquistadas, todos os prestígios alcançados,
foi tudo graças a A Deus, Deus. o Criador. Isso é muito importante a gente meditar e trazer para a nossa vida prática, né? Porque a gente muitas vezes facilmente a gente se leva pelo nosso ego, né? Pelo nosso currículo, pelas posses, e a gente faz que nem Nabucodonosor. Olha para tudo que conquistou, para a posição que alcançou e diz: tudo isso foi eu, graças a mim, foi eu que conquistei. Não, gente, não deve ser assim. Nós devemos trazer a menção a Deus, a honra e a glória é a Deus, né? Por quê? Porque foi Ele, tudo é Ele, tudo foi por meio dele, né? Isso foi bastante interessante. Tem mais algum ponto, André, que você gostaria de destacar? Eu achei bem interessante, Davi, essa questão do Salmo 100 que você leu, onde ele fala ali sobre esse relacionamento. Nós somos o quê? Nós somos o seu povo. Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. E foi o que a lição também quis abordar, que chamar nossa atenção para isso. Porque apesar da queda, apesar de tudo que aconteceu, Deus não nos abandonou. Ele continuou sendo nosso Criador, ele continua querendo este relacionamento, nos mantendo. Então, assim, nós temos ainda mais. Nós não só fomos criados, nós fomos o quê? Resgatados. Mais de um motivo para louvá-lo e engrandecê-lo, né? Exatamente. E não mais por uma questão, como você falou no início, não é uma questão que Deus está superior a mim, porque Ele me criou, isso, né? que eu sou obrigado a adorá-lo. Não. É uma questão de reconhecimento por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda fará por cada um de nós. Muito então, bom. nós só temos motivos para agradecer a esse Deus, louvá-lo, adorá-lo e, acima de tudo, reconhecer sua soberania sobre nossas vidas. Pois muito bem, chegamos ao fim do nosso estudo guiado, né? Onde estamos falando aí que Deus nos fez, não é mesmo? E se você ficou com algum comentário aí, alguma opinião, coloca nos comentários aqui embaixo. A Andressa vai dizer quais são os recadinhos. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com todos os seus amigos essa mensagem de bênção e voltar aqui para o nosso encontro amanhã. Então é isso. Tchau, tchau! Até a próxima e tchau, tchau.